Recentemente eu percebi que minha base matemática era uma bosta e para tentar resolver esse problema eu decidi estudar matemática desde o ensino fundamental. Para isso eu comecei tentando resolver um livro de matemática do ensino fundamental, que é esse livro verde aí que deve estar aparecendo aí na tela, que é o Tópicos e Questões de Matemática. E eu consegui terminar de resolver o primeiro capítulo dele. No geral, pelo menos o primeiro capítulo não era nada muito complicado. A grande maioria das questões, assim, deu para resolver bem tranquilamente, tirando umas do colégio naval, que eu tive que pensar um pouco mais para resolver, eu acabei me quebrando um pouco para fazer elas. O primeiro capítulo, ele fala sobre sistemas de numeração. Então, como eu já tinha comentado, a minha ideia para tentar fixar o que eu estou estudando é tentar explicar o que eu estou tentando aprender. Então, como eu falava aqui sobre sistemas de numeração, vou começar explicando o que é um sistema de numeração. Basicamente, o sistema de numeração, ele define quantos símbolos tem cada sistema que você está usando. Então, por exemplo, se você tiver um sistema de base 3, isso significa que tem 3 símbolos possíveis de você usar para representar um sistema nesse sistema de numeração. No caso do sistema de base 3, seria, por exemplo, os dígitos 0, 1 e 2. Nota que os símbolos de um sistema de numeração, eles sempre vão do 0 até um número antes da base. Então, por exemplo, o sistema de base 2, que é o sistema binário, ele tem o 0 e o 1, ou seja, ele vai até um número antes do número que define a base. Então, por exemplo, um sistema de base 20, ele iria de 0 até 19. Só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque os sistemas que eles têm mais de 10, que no caso os sistemas ali a partir da base 11, do 9 para frente, eles começam a ser representados por letras. Então, por exemplo, se você pegar o sistema de base 11, você vai ter, por exemplo, 0, 1, 2, 3, né? E vai indo até chegar ao 9, e daí depois do 9 você não vai ter o 10, você vai ter o símbolo A. Ou seja, o sistema de base 11, que nem a gente falou. No sistema de base 11, você vai ter 10 símbolos. Só que, como do 0 ao 9 já foi usado, para não confundir com 0 e 1, ou quando você está escrevendo, por exemplo, 1 e 0 ou 10. Então, para isso, começa a ser representado como A para frente do 9. Então, por exemplo, se você pegasse um sistema de base 12, ele iria do 0 ao 9, e daí a partir do A, você contaria tipo 9AB. Só que no caso o A seria o 10 e o B seria o 11, né? E um sistema bem típico, no caso em sistemas digitais e nessa parte de computação, são os sistemas binários e o hexadecimal. O binário é um exemplo desse que tem essas letras. Você vai do 0 até o 9 e a partir do 10 você começa a contar com A. No caso, o hexadecimal é a base 16. Então, o que acontece? A base 16, você vai contar, por exemplo, do 0 até o 9, e daí a partir do 10 você começa a contar A, B, C, D, E, F. Ele acaba no F. Daí, por exemplo, o A é o 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, o E é o 14 e o F é o 15. Então, essa é a primeira coisa que é definida no livro. O que é um sistema de numeração. E daí, a partir disso, se começa a estudar como que você trabalha com mudanças de base, né? Por exemplo, como que você pega um número que está na base 10 e representa ele na base 2. E para fazer isso, é ensinado como que você passa um número de uma base 10 para uma base qualquer, como que você passa um número de uma base qualquer para a base 10, e também como que você passa de uma base qualquer para uma base qualquer. Ainda aqui, depois eu vou resolver um exercício de cada caso e alguns dos exercícios de concurso que eu resolvi ali. Mas o procedimento é basicamente assim. Se você quer fazer uma mudança da base 10 para outra base, você vai pegar o número que você quer passar para outra base e vai dividir ele várias vezes pelo número daquela outra base. Então, por exemplo, vamos dizer, você tem o 30, que está na base 10. E você quer passar ele para a base 5. Você vai dividir ele por 5 várias vezes. Então, vou pegar um exemplo. Vamos dizer que você quer passar o 72
para a base 3. O que você vai fazer? Você vai dividir o 72 por 3 e você vai ver o quanto que é o resto. E você vai anotando os restos ali embaixo de onde você fizer a divisão. E daí, se o quociente daquela divisão que você fez ainda for maior do que a base para a qual você quer passar, você continua dividindo. Então, por exemplo, 72, você dividiria por 3, vai dar 24. E o resto vai ser 0, porque é uma divisão exata. Depois, o 24 é maior que 3, então você pode dividir de novo. 24 por 3 vai dar 8. De novo, o resto é 0, divisão exata. E daí, o 8 você vai dividir por 3, só que vai dar 2, só que o resto vai dar 2, né? Porque 3 vezes 2 vai ser 6, 8 menos 6 vai ser 2. E daí você pega a partir do último quociente, tipo, você faz o caminho inverso. Você vai a partir do último quociente, né? O primeiro quociente que for menor do que a base que você quer, e você junta ele com os restos de trás para frente, que nem você está vendo aí na tela, e você descobre qual que é o número naquela outra base. Então é dessa forma. Por exemplo, se você quisesse ter passado o 72 para a base 4, você poderia ter dividido o 72 por 4 sucessivamente. Se você tivesse 100 na base 10 e você quisesse passar ele para a base 5, você dividiria o 100 por 5 sucessivamente. E daí pegaria o inverso do caminho ali do quociente para os restos. E isso é o que você faz quando você quer passar o número da base 10 para uma outra base. Se você quer passar um número de qualquer outra base para a base 10, o que você faz é, pelo menos o algoritmo que explicou aqui no livro, ele funciona assim. Você vai ter um número que vai estar em uma base. Por exemplo, você vai ter o número 1223 na base 4. E aí o que você faz? Você pega o primeiro dígito da esquerda do número que vai ter na base. Então, no caso, no 1223 aqui, você vai pegar o 1 e vai multiplicar ele pelo valor da base. Então, vai ficar 1 vezes 4. E você vai somar ao número que está à direita. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o 2. Aí você vai pegar esse resultado e vai repetir esse procedimento. Então, por exemplo, 1 vezes 4 é 4, 4 mais 2 é 6. Daí você vai pegar esse 6 e multiplicar pelo valor da base. Então, vai ser 6 vezes 4, vai dar 24. O próximo número vai ser 2, então vai ser 24 mais 2 é 26. Aí você vai pegar esse 26 e multiplicar por 4 e vai dar 104. E o próximo número à direita é 3, então vai ficar 104 mais 3 e vai dar 107. E daí você vai conseguir descobrir que 1223 na base 4 é igual a 107 na base 107 na base 10. E aí, pelo menos na faculdade, a gente estudou outra forma de fazer isso, na verdade, de converter binários e hexadecimais para decimais, que tinha um pouco a ver com potenciação, mas eu acredito que o livro ainda talvez não esteja informando dessa forma não sei, talvez não ter passado o conteúdo de potenciação ainda. Eu não tenho muita certeza, mas eu não vou falar dessa forma ainda, porque eu tô tentando seguir o que tá aqui, né? Tô tentando aprender as coisas na ordem que estão sendo expostas aqui. Apesar de eu conhecer a outra maneira de você passar um número da base, de uma base qualquer para a base 10. Além disso, também tem como você passar um número de uma base qualquer para base qualquer. Quer dizer, na verdade, não tem como. Você tem que fazer um intermediário. O que você faz? Você vai pegar e passar esse número para a base 10 e depois fazer aquele método da divisão. Então, por exemplo, vamos dizer que você quer passar os 123 na base 5 para a base 4. O que você vai fazer? Você vai pegar e passar ele primeiramente para a base 10. Então, seguindo aquele método, né? Então, a gente tem ali o 123 na base 5. O que a gente vai fazer? 5 vezes 1 vai dar 5. A gente vai somar com o próximo número à direita, que é o 2. Vai ficar 5 mais 2, que é 7. Esse 7 a gente vai multiplicar por 5, vai dar 35. E a gente vai somar com o próximo número à direita, que vai ser o 3, e vai ficar 38. E daí, a gente vai ter o 123 na base 5, que é a mesma coisa que 38. Só que a gente queria passar esse 123 na base 5 para a base 4. Então não acabou ainda, né? Porque agora a gente tem o número na base 10. Para passar esse número para a base
4, a gente vai usar aquele método de passar uma base 10 para outra base, que é você ir dividindo sucessivamente. Então você vai pegar o 38 e vai dividir por 4, e vai dar 9. Você vai ter um resto 2, né? 4 vezes 9, 36. Então vai ficar um resto 2. Você divide esse 9 por 4 de novo. O quociente vai dar 2, né? Porque 4 vezes 2 é 8, né? O número mais próximo que você vai ter ali. E o resto vai ser 1. E você vai ficar com 212 na base 4, né? Então 38 é 212 na base 4, ou, né, no caso 38 na base 10 é 212 na base 4. Ou, né, que era o nosso objetivo inicial, o 123 na base 5 é 212 na base 4. Outra coisa também que foi comentada aqui é uma questão a questão das operações, né? Soma, multiplicação, divisão. E aí, isso funciona de uma forma bem interessante, porque, na verdade, a gente sabe fazer isso no automático no sistema decimal. Que é o que acontece? Quando o número ele passa do valor máximo da base, por exemplo, o sistema decimal ele pode ir até 9, né? Então, por isso que quando você soma 5 mais 5, ele vai dar um valor maior que 9, certo? Vai dar 10. Então, você deixa 0 e, digamos assim, sobe 1 para o outro lado. Essa lógica que a gente usa no número decimal, ela vale para as outras bases também. Por exemplo, o binário, ele não pode dar um número maior, né? Ele não pode ter um número maior do que 1, no caso. Então, se você somar 1 mais 1, no binário não vai dar 2. O que vai acontecer é que vai dar 0 e vai subir 1, entendeu? Porque você chegou no limite daquela